Desse jeito, estamos de volta. Programa Papo Cabeça Salve. 16ª edição, um ano de programa. Vários convidados. E as perguntas já estão aí. Quem já tem a primeira já pode fazer. Cadê o Wallace? O que vão? Primeira pergunta, Wallace, fala aí. Beleza, boa noite a todos, boa noite aos convidados, ao pessoal que está fazendo o programa, muito legal. A minha pergunta é para o Sandro. O Sandro, é o seguinte, eu queria saber qual a sua opinião com relação ao Brasil, com as questões de preço, de shape, de rolamento, se os importados ainda são melhores e se isso está à frente ainda para que o skatista seja um bom skatista ou se na realidade ele pode de fato executar um trabalho com os produtos nacionais. Meu nome é Ulisses, eu sou aqui de Bertioga, moro aqui há 5 anos, ok? Tá querendo abrir uma loja, Ulisses? De skate? Boa, não, excelente pergunta que o Ulisses fez, que eu acho que a garotada que anda poderia estar perguntando isso, mas já que o Ulisses fez a frente, então vamos tentar responder aí, pelo conhecimento que eu tenho dentro desse mercado do skate, né? Sim, como eu disse, né, na época do Plano Collor, faliu aquelas pequenas empresas que tinham de brasileiros, skatistas, na grande maior parte deles. Nos anos 90, na geração do Faça Você Mesmo, tivemos que reinventar, porque a importação era muito cara ainda, o produto de fora do Brasil, que a galera chama de produto gringo, realmente ele sempre foi mais bem feito do que o produto brasileiro, né? E só que era um absurdo você comprar em dólar, tempos atrás. Depois deu uma facilitada e a galera passou a comprar em dólar para poder usar um produto, como eu disse, de melhor qualidade. O que teve que fazer? Quem queria se manter no mercado e fosse brasileiro, skatista, queria ter marca de skate, teve que correr atrás, como o Marechal disse, de qualidade. Fazer um produto com a qualidade e que ele conseguisse beneficiar no preço para poder ele ter o mercado novamente para o skate brasileiro, né? Porém, com a globalização, as grandes empresas de skate começaram a criar distribuidoras no Brasil e essas distribuidoras, a grande maior parte delas, não emprega skatistas, nem formados na área, algumas poucas empregam, mas quem está no controle não é os caras que andam de skate. Esses caras trazem muitos produtos de fora, o preço está bom, vende pra caramba e a maior perca de tudo isso é que essa grana não volta pro skate brasileiro, tá? Você não consegue um patrocínio de uma marca americana. Quando eu digo patrocínio é viabilizar o evento, é grana, né? Pra ter um evento tem que ter grana. Entendeu? Não adianta o cara dar lá 3 pares de tênis, 2 madeiras pra pôr na premiação. Isso aí é pouco, portanto que eles querem aparecer. E os caras hoje aparecem. Em contrapartida de tudo isso, cara Ulisses, tem algumas marcas brasileiras que foram atrás da tecnologia, fazem um produto de qualidade hoje, só que a mídia gringa é maior que a nossa. Então a molecada ainda acaba se espelhando mais naquele cara gringo, naquele cara que aparece em todos os vídeos, em todos os canais das redes sociais e acabam consumindo a marca americana por conta disso. E a gente tem, infelizmente, na minha opinião, um defeito. A gente não quer ter ídolo do Brasil, entendeu? A gente às vezes fala, pô, acho o cara americano melhor. A gente tem que valorizar o skatista brasileiro. É pouca memória no skate brasileiro, né? Eu não sei quantos aqui já ouviram falar de Sérgio Negão, Álvaro Porquê, né? A galera das antigas aí, entendeu? Esquilo, Taroba, o Jack não vale, que ele é dessa parte. Então, a molecada hoje ainda não conhece, não procura conhecer. Então o que falta é isso, é a boa informação também. Mas Ulisses, tá pau a pau a qualidade, tá? Basta a gente ter mais humildade e principalmente comprar produtos assinados por um skatista profissional. Quando eu falo produtos assinados, por exemplo, eu uso um shape do Fábio Luiz, o parte 1, que é skatista e rapper, né? Eu uso com muito orgulho, tá? Porque é um cara que batalhou, lutou, e isso aqui é um produto que cada vez que esse cara aumentar a produção de produto dele, uma das exigências que ele faz dessa marca para fazer o produto é que a marca invista no skate aqui do Brasil, né? Então são ações como essa que fazem o skate crescer. Qualidade já tem, então agora é só analisar bem, falar, pô, compra da onde vai colocar o dinheirinho, uma parte desse dinheiro também no segmento que a gente pratica. Mas excelente pergunta, qualidade pau a pau, vamos fortalecer as empresas de skatistas brasileiros. Valeu, obrigado. Mais alguma pergunta?
Vamos lá. Boa noite, meu nome é Ana Carolina, eu vim de Minas Gerais. Eu queria fazer uma pergunta pro Marechal. Marechal, quando você sentiu que o rap era pra você e qual foi sua maior inspiração? Tipo, em quem você se inspirou pra poder começar a cantar? A primeira vez que eu ouvi foi com o Gabriel Pensador. Ele fez uma música Hoje Eu Tô Feliz, Matei o Presidente. Com certeza eu me identifiquei com isso. Inclusive era o mesmo presidente que ele tava falando. Eu era muito novo e tinha um vizinho, aí eu gravei uma fita que eu ficava ouvindo a fita e eu vi aquele filme Faça a Coisa Certa do Spike Lee. Eu queria ser aquele cara do rádio que fica mandando. Não sei se vocês conhecem esse filme Do The Right Thing. É um filme conhecido como aqui no Brasil Faça a Coisa Certa. E tem um cara que chama Raider Rahim, que é um cara que fica andando com o rádio, ele é boladão, mano. Tipo, ele não fala com ninguém, tá só com o rádio dele, tipo aqui. Fala comigo não, com o meu rádio já fala comigo, tá ligado? Eu falei, pô, eu sou tipo esse cara aí, mano. Eu quero matar o presidente e ter um rádio. Eram meus objetivos com 11 anos. Hoje em dia, eu tenho um rádio e não pretendo matar o presidente, mas sim fazer novos com um novo pensamento. E o rap me ensinou isso. A minha inspiração foi Gabriel Pensador e Mano Brown, sem dúvida. É isso. É isso aí. Eu tenho uma pergunta pro Buzo. Queria que ele falasse um pouco aí sobre as suas publicações, né? Os livros aí que você tem. Pode crer. Como o Sandro falou, a gente pegava trem junto, né, cara, na zona leste de São Paulo. O trem era super lotado, a gente ia ali no maior sufoco, mas tinha um último vagão que era o mais descontraído, onde reunia a rapaziada, todo mundo ia curtindo, né, dentro do possível ali. E foi esse o tema do meu primeiro livro em 2000. Eu tava boladão, tipo o Marechal com o rádio lá, eu tava boladão com a CPTM, que é a Companhia Paulista de Trem Metropolitano, e aí eu resolvi escrever um livro. Eu tentei várias formas de protestar contra o trem. Eu vi as pessoas incendiarem numa noite de fúria vários trens. Eu vi que aquilo lá prejudicou a gente grandão, que depois nós ficamos um mó tempão sem trem. E aí eu queria protestar, mas não queria depredar, não queria botar fogo, que eu tinha visto que não funcionava. Então eu comecei a escrever sobre o assunto, contar os perreios que a gente passava, e eu mandava para a imprensa, eu mandava para a ouvidoria da CPTM e ninguém me respondia. Aí um dia eu resolvi colocar um texto que chamava Ferrovia Nua e Crua, falava a nossa realidade, em xerox e distribuir para os próprios usuários do último vagão. Fiz cerca de 50 cópias, distribuí para todo mundo, e aí as pessoas guardaram a folha, colocaram no bolso, na bolsa, alguns jogou fora, enfim. Eu no outro dia não estava mais nem lembrando do fato de ter distribuído o texto. Eu cheguei, depois de mais um dia de trabalho e tal, cheguei na estação e várias pessoas vieram me cumprimentar porque tinha se identificado com o texto. E aí, porra, foi inevitável, né, cara? As pessoas ficou comentando aquele texto e falando dele várias vezes pra mim. E aí algumas pessoas começaram a falar, por que você não escreve um livro do trem? E aí eu falei, porra, pode ser um caminho, né, cara? Quem sabe a gente falando num livro, alguém não vai ouvir, não vai ler, né? E aí eu escrevi no ano de 2000 e lancei no final do ano de 2000, independente, o livro O Trem, baseado em fatos reais. Porra, foi mal, se eu contar essa história aqui é muito longa, mas resumindo, contava o dia a dia do usuário na visão da gente, porque quando saía na mídia era os vândalos destroem os trens, os vândalos, quer dizer, ninguém contava o que tinha acontecido antes de incendiar um trem, o que a gente tinha passado de descaso. Aliás, a palavra descaso eu aprendi com a CPTM, o significado dela, porque era um descaso total que eles faziam com a gente. Então, lancei esse livro em dezembro de 2000, mas eu não sabia nem por onde começar, assim, né, meu? Eu não tinha dinheiro para lançar independente, foi mó treta para lançar, eu não tinha uma editora interessada, eu não sabia os caminhos. Não existia um monte de sarau que não tem hoje pra você catar o livro debaixo do braço e fazer lançamento. Era tudo muito novo. Livro que falava da periferia, eu só tinha ouvido falar de dois. Tinha o Cidade de Deus, do Paulo Lins, que não era tão famoso ainda porque não tinha o filme. E o livro Capão Pecado do Ferrez, eu vi uma matéria na Folha de São Paulo, eu acho. Uma matéria grandona do Ferrez falando do Capão Pecado. Eu falei, porra,
Eu tava tentando lançar o trem. Eu falei, pô, se esse cara lá do Capão Redondo lançou um livro, eu acho que eu aqui no Itaim Paulista também posso tentar, né, cara? E aí eu batalhei pra caramba, eu bati em várias portas, ouvi vários não e consegui lançar meu livro. E aí de lá pra cá, quando eu lancei o meu primeiro livro, teve uma certa repercussão e tal, eu comecei a escrever um segundo, achando que a visibilidade do primeiro abriria várias portas. Eu descobri que não, e aí eu passei as mesmas dificuldades para publicar o meu segundo livro, tanto que eu só consegui publicar 4 anos depois. Era o Suburbano Convicto Cotidiano do Itaim Paulista, que falava da minha quebrada. E aí vieram outros. Depois que eu lancei o Suburbano Convicto, as pessoas queriam o livro do trem, ele não existia mais, eu reescrevi. O trem passou a ser o Trem Contestando a versão oficial. A versão oficial era o que falava no horário político. Falava que os trens da periferia tinham ar-condicionado e música ambiente. Eu nunca tinha visto lá no meu bairro isso, então eu contestei essa versão oficial. E aí vieram, depois desses 3 livros que falavam de realidade, coisas que eu tinha vivido, eu falei, pô, será que eu sou escritor mesmo? Eu sou jornalista, né? E aí eu me pus o desafio de escrever uma ficção. Para dificultar mais, eu coloquei a personagem principal, uma mulher. E aí o livro se chama Guerreira, uma mulher que passa várias dificuldades, ela é viciada em droga e um monte de coisa, mas sempre ela tenta melhorar. Então ela é guerreira na luta dela. E aí foram vindo outros livros, as coisas foram acontecendo, chegou uma hora que era tanta coisa ao mesmo tempo que eu tive que optar em tentar trabalhar só com cultura. E foi quando, há 5 anos atrás, eu deixei meu último emprego formal vendendo alimento no centro de São Paulo, para restaurantes e tal, que era o que eu fazia para sobreviver. E falei, se eu tiver mais tempo eu vou ter mais progresso. E eu foquei na minha carreira cultural. Eu falei, a partir de agora eu trabalho de qualquer coisa, contanto que tenha algum envolvimento cultural. E aí as coisas aconteceram assim, seria muito longo contar, mas aconteceu de eu ir trabalhar numa produtora, e depois a gente fazer um filme, Profissão MC, que tem o Criolo protagonista e uma rapa envolvida. E aí foram surgindo outras coisas, e nessa produtora a gente acabou tendo acesso a fazer um quadro no programa Manos e Minas da TV Cultura. E eu cheguei no programa quando ele inaugurou com o Rap Hood, fiquei lá por 3 anos, fiz o programa com o Rap Hood, depois com o Taíde, com o Max B.O. Depois de 3 anos eu fui convidado para fazer a mesma coisa no telejornal da Globo, do meio-dia lá em São Paulo, que é o SPTV. E aí a pergunta era, você tem como mostrar a mesma realidade, mas só para ser exibido aqui para o grande público do SPTV? Eu falei, demorou. Só queria saber se vocês vão exibir, se eu posso ir mesmo quando eu quiser ir na favela, quando eu quiser ir na cadeia, se eu vou ter essa possibilidade. E aí foi me dado essas garantias, estou lá também, vai fazer 3 anos em setembro. E hoje, inclusive, o motivo de eu estar aqui, um dos motivos de eu estar aqui é porque no dia 8 de fevereiro, esse agito aqui de Bertioga vai estar no SP Cultura, lá no SPTV. E tudo isso aí misturado é o que eu faço. Ô Buzo, a gente tava ouvindo a música da RZO, o trem aí de fundo. O trem. E eu queria saber se por acaso foi baseado em cima dessa publicação. O livro não foi baseado na música da RZO, mas foi uma inspiração, com certeza. Curtia demais o som. E aí, quando eu lancei o livro, em 2000, eu coloquei a letra do trem na íntegra dentro do livro. Só que eu coloquei sem pedir autorização para ninguém, do RZO. E aí eu também não conhecia, quer dizer, a partir de 2000 que eu comecei a conhecer a cena, assim, mais a fundo. Antes eu era público, né, eu era fã de rap, mas a partir de 2000 eu comecei a conhecer as pessoas. E aí logo que eu lancei o livro, saiu uma matéria na Rap Brasil, no mês do lançamento, aí eu pedi o contato, como né, na Rap Brasil, a RGL já tinha saído lá na revista várias vezes, eu pedi o contato deles para convidá-los para o meu lançamento. E aí liguei pros caras e falei, aí atendeu na época o Davi do Gueto, falou assim, alô? Aí eu falei, é do RZO? O cara falou, é isso mesmo. Aí eu peguei e falei assim, mano, é o seguinte, eu lancei um livro sobre o trem e eu coloquei a letra da música de vocês. E aí eu tô ligando pra avisar. Ele falou, mas você tá ligando pra avisar se você já colocou? Eu falei, não, é que além de avisar eu queria convidar vocês pra ir no lançamento. E aí, ele não entendeu direito, aí falou, vou conversar com os caras. E aí depois foi assim que a gente virou amigo. O cara, eu retornei no outro dia, que ele pediu pra me retornar, e falou, aí, o Sandrão falou que vai colar no barato. E aí, né, por total falta de experiência, eu marquei o lançamento do meu livro pro dia 24 de dezembro, né, cara? Véspera de Natal. E aí, o Sandrão não colou no barato. Colou lindão, colou firme e forte.
E aí o que aconteceu? Ele pediu pra mim, pô, é só você mandar um carro buscar a gente aqui em Pirituba? Tá tudo certo, nós cola no bagulho. Mano, eu não tinha dinheiro nem pra mim andar de carro, tá ligado? Eu andava de trem direto. Então assim, eu não tinha carro nem dinheiro pra pagar pra alguém ir lá buscar ele. Mas na hora no telefone eu falei, não, é firmão, é nóis. E aí pensei, o que fazer? Aí falei, pô, eu vou chegar num fã do RZO e vou perguntar se o cara não quer ir lá buscar o cara, né? Eu nunca tinha pensado nisso, acho que vou começar a usar essa aí. Cheguei num amigo lá e falei assim, mano, você tem a moral de ir lá em Pirituba buscar o Sandrão? Ele, demorou! E ele colou. Pô, a gente já viu que o Buzo é ligeiro, esperto, tem uma puta vivência, né? Mas ele tem uma livraria também, né, Buzo? E lá, vou falar, a gente acaba vendo você através dos seus quadros na TV e tal, pela internet, né? Mas enfim, tem uma coisa que eu ainda não fiz, mas eu tenho vontade de ir, que é no Sarau do Suburbano Convite. É isso aí, pô, a livraria, cara, ela nasceu no Itaim Paulista, ela ficou lá por mais de 3 anos. Era meu escritório, na realidade. Eu montei a livraria porque as pessoas queriam me entrevistar, principalmente da mídia e tal, e eles iam na minha casa. Eu morava numa casa de 2 cômodos, toda grafitada, com um córrego passando no fundo. Aí quando eles chegavam lá, eles queriam falar da minha casa e não do meu trabalho. Eu tava de saco cheio de receber as pessoas na minha casa. Eu falei, eu vou montar uma livraria, porque além de ter um lugar no meu bairro que venda meus livros, eu ainda vou receber as pessoas que vêm até o Itaim para conhecer meu trabalho nesse espaço. E ali naquele espaço com os livros, o assunto ia ser literatura. Essa foi a minha ideia de montar a livraria. E aí a livraria ficou 3 anos lá. Financeiramente foi muito difícil manter as portas abertas por 3 anos. Quando a gente não estava aguentando mais, pensou em fechar, surgiu a oportunidade de levar a região mais central. Foi quando há 3 anos atrás a gente chegou no Bexiga, numa área meio central de São Paulo, mas também Boêmia. E a livraria foi pra lá, mas como ela é no 2º andar de um prédio, as pessoas não viam da rua, a gente tinha que movimentar aquilo com eventos. E o primeiro evento que a gente botou na casa foi o Sarau Suburbano. Hoje ele é semanal, toda terça-feira, das 20 às 22 horas, tem Sarau Suburbano. A entrada lá é um sorriso. Não paga nada, chegou, sorriu na porta e entrou. E tem uma parada que a poesia, né, já que a gente tá falando de sarau, a poesia, ela pode falar de qualquer coisa. Ela pode falar de protesto, ela pode falar de amor. Eu tenho uma poesia de um amigo lá de São Paulo, que chama Fuzil, do Capão Redondo, e ela é pequenininha, curtinha, e ela fala de amor e protesto na mesma poesia. Posso falar? Lógico. Deve, a gente ia pedir pra você. É mais ou menos assim, então, ó. Revolta! 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 Revolta, porque eu te amo. É isso, sarau, livraria, literatura. E o Mareste também já assistiu um vídeo também fazendo um rap a capela. Pode fazer um pra nós, Mareste? Posso fazer. Essa honra de ouvir aí? Eu não tenho tanta essa energia do Alessandro. Mas eu tenho uma que fala assim: nós nascemos sós, frutos de amor ou meros prazeres, nos corações, braços de mães após 9 meses. Estourou champanhes, somos 1 entre milhões, familiares com olhares umedecidos brindaram novos seres. Temos direitos, mas na maioria das vezes não divulgam para que saibamos só dos nossos deveres. Não vai ser sempre assim não, irmão. Avisa eles que hoje eu fiz o meu de casa consultando as 50 leis dos poderes. E os amigos quiseram saber por quê de eu estar sumido lendo os livros que quem quer me fuder lê. Me autoinstruído, ter parado de beber e de TV. Cheguei a estudar o que na escola os professores são proibidos de dizer. É a ciência, meu compadre. Inteligência, habilidade, persistência no combate, abstinência da vontade, pois preguiça é decadência da sociedade sem essência que vê como conveniência e transparência da verdade. Pratica a ditadura com ditados. Um bom exemplo, a ignorância é uma bênção. É isso que eles falam. Mas é bom lembrar que essas pessoas nunca falam o que pensam. No início desse som eu disse que nascemos sós. E a maioria pensa que era sós e sozinhos. Irmão, eu disse sós. Assim como estrela sol, temos um brilho imensurável para iluminar nossos caminhos. Papo cabeça! Muito salve! E é o seguinte, Renan, aqui, ó. Juan e Aurélio estão aqui, ó, nos desenhos. Saca só como é que tá ficando, galera. Ó, representam ou não a arte?
desenhista de Bertioga. Uma salva de palmas para o Juan e para o Aurélio. Aô! Isso aí. Puxando esse gancho, eu tenho uma pergunta para a Yara Amaral. Queria que ela falasse aí qual foi a experiência sua fora do país, divulgando a sua arte aí nos muros da Europa. Conte-nos. Certo. Então, eu fiquei um mês na Espanha e fui para Berlim também, representando o Brasil, né, pelo Ministério da Cultura e tal. Mas foram convites de coletivos de lá, então eu passei por algumas ocupações. Então foi legal porque eu consegui grana do Estado para fazer palestras e oficinas em ONGs e ocupações, né? Então agora eu tô tendo que comprovar tudo direitinho. Mas foi legal porque teve essa questão assim de muita gente não tem ideia de como que é o grafite aqui, né, no Brasil. E foi legal para divulgar. Eu pintei numa praça muito legal, assim, na Espanha, no interior da Espanha, num murão, assim, outro cenário, né, na frente de um convento super antigo, assim, tinha palácios, castelos, enfim. E em Berlim eu participei de um evento que era reivindicando o visto para os africanos ficarem na Alemanha, porque eles não estavam podendo ficar em Berlim, né? Então eu participei lá, pintei lá com a galera, conheci bastante movimento coletivo, assim, né? Eu sempre fui meio envolvida com isso, assim. E inclusive a Sininho tá aqui, que faz tempo que eu é amiga de 1000 anos, assim, que a gente se reencontrou aqui, que também tava nessa... Legal. E como você define o seu grafite? E queria que você falasse um pouco também do grafite na cidade de São Paulo. Como é pra você, como é que foi o início e a sua caminhada no grafite? Então, eu sou fruto de uma ONG. Eu comecei a fazer grafite porque eu tinha bolsa na faculdade. Bom, começou lá atrás, né? Na festa da FIS dos Gêmeos, assim, que foi, sei lá, 90 e pouco. Só que, assim, por eu ser de classe média, eu nunca achava que eu tinha direito a fazer aquilo, assim, por mais que eu admirasse muito, sempre me envolvi muito em questões políticas, né? E aí eu comecei a fazer um curso de grafite para poder passar para os alunos que eu tinha bolsa numa escola pública, através desse trabalho. E aí me apaixonei, né? Viciei. E aí tô até hoje aí, né? 10 anos de pintura e tal. Mas tem bem isso, assim, a gente que vem dessa coisa toda, a gente parece que tem uma missão, né? De continuar mesmo a história, assim, né? Então eu sempre continuei em projetos sociais e pretendo não deixar esse trabalho, assim, né? Por mais que eu tenha meu trabalho artístico, né? Que eu pinto na rua, adoro, é o que eu mais gosto, na verdade, é pintar na rua. Por mais que eu tenha expus em várias galerias, vários espaços culturais, expus no MAC, expus em galeria nos Estados Unidos, enfim. Mas o que eu mais gosto mesmo é de pintar na rua, né? Inclusive agora eu tô pintando minha rua inteira, porque eu acho bem legal essa coisa de você ter uma relação com a sua comunidade, né? De não ficar uma coisa de não se perder isso, né? Porque a gente pode sim ocupar galerias e espaços de arte oficiais, mas sem perder essa conexão mesmo com a comunidade e ter essa missão mesmo de propagar a coisa, né? Legal. Uma salva de palmas para a Ia. Vinícius Camargo. Paulo Matos, inclusive amanhã quem quiser ver a Yara fazer uma arte, ela vai estar fazendo aqui na pista de skate. E eu queria que você falasse quais que são os temas da sua arte, o que você costuma ou no momento está colocando como identidade. Certo. Então, eu comecei a pintar, eu tenho muita influência da cultura punk, né? Então eu comecei a pintar mulheres zumbis, né? Então elas tinham um formato meio caído, assim, eram bonecas. Então tinha meio essa questão da materialização, né, da mulher, enfim. Aí depois eu fui mãe, né? E aí eu comecei minha temática mudou um pouco o foco para isso, então eu comecei a fazer personas mães, tanto grávidas como com a criança, em algumas situações assim que eu gostava de incentivar as pessoas a fazer, por exemplo, sei lá, brincar, enfim.
E aí hoje foi uma transmutação dessa persona que eu fazia, que eram sempre personas vermelhas, o tom de pele delas era vermelho pela, sei lá, pra resgatar minha descendência indígena. E aí eu comecei a transmutar, elas começaram a ser a terra, as personas elas eram a terra, a vestimenta era as camadas todas. E aí hoje ela se transmutou totalmente para plantas nativas, que eu pesquiso, né? Então sempre reafirmando coisas da nossa cultura, assim, porque o que eu vejo muito, principalmente na geração atual, é que a nossa é meio do faça você mesmo, a gente tinha uma busca maior, assim, para resgatar o que era bom na nossa cultura, enfim. Veio o Chico Sainz, na nossa geração fez muito isso, né? Agora, viva! E aí, toda essa geração, né? Então, assim, eu comecei a pesquisar os grafismos indígenas, né? Então, a minha pesquisa atual é essa, né? Procurar os signos que a cultura tradicional indígena traz, o que a gente pode estar mantendo, porque isso está no nosso código genético, isso está nos nossos antepassados. Então, retomar isso e revalorizar isso, e as plantas nativas que a gente está, né, perdendo. A gente está aqui em Bertioga, né, no meio de, sei lá, falam que é 80% Mata Atlântica. Exatamente, um lugar onde tem aldeia indígena. Exatamente. Assim, então, assim, o trabalho vai ser meio nessa linha mesmo, assim, né? Eu quero, principalmente por estar num lugar como esse, acho que mais reafirmar mais isso mesmo, que é a minha pesquisa atual. Exatamente isso que o Vinícius comentou. Esse evento que ia acontecer amanhã Vinícius, a primeira edição, né? Acontecerão várias aí. Enfim, o pontapé inicial do projeto Entre Muros começa amanhã. A Yara Amaral é nossa primeira convidada desse projeto, um projeto de realização do Sesc Bertioga. Será um paralelo com o Papo Cabeça, então nós teremos aí nas próximas edições outros grafiteiros também, que a gente vai trocar uma ideia. Então ela estará amanhã aqui na pista de skate a partir das 10 horas da manhã, fazendo a sua arte ali naquela parede que tem ali dentro da pista de skate. Então estão todos convidados para estarem com ela lá, né, assistindo aí a obra que ela vai deixar pra gente. Paulo Matos, é Sesc e também o Vereador Pacífico, que tá dando todo um suporte aí, um apoio e chegando junto. Tu tá aí, rapaz? Ô Paulo, eu ia perguntar pra Yara aqui antes de tesourar. Vamos fazer só o seguinte rapidão, Vina, que já tá chegando no final do bloco, rapidão. DJ MC Jack tá... Vou Jack! Aí, mostra a mão de palmas pra esse maluco aí, ó, que fica falando o tempo todo, ó. Eu vou fazer o seguinte, ó, a gente finaliza esse bloco com o DJ MC Jack e a gente volta no terceiro bloco aí com muito mais Papo Cabeça! Salve!